Olá, amigos, tudo bem? Hoje o vídeo, é sobre a Amora. Não vai ser um vídeo fácil, não vai ser um vídeo rápido, mas muitos de vocês que nos acompanharam no Instagram Família Vieira Show, vocês queriam muito entender o que estava acontecendo com a Amora, até porque eu quase perdi ela, ela quase morreu. E todo mundo viu a situação difícil financeiramente, fisicamente e emocionalmente que eu passei. Muitos não sabem todos os detalhes, mas vão saber agora neste vídeo, tá bom? Então, se você gosta da nossa família, se você gosta muito de Amora, como sei que muitas pessoas nos acompanharam, fique aqui, para você ver esse vídeo e você entender tudo que aconteceu com a Amora, e que também talvez esse vídeo vá ajudar muitas pessoas, como um dia um seguidor também me ajudou quando eu estava postando todas as dificuldades que eu estava passando com a Amora, um seguidor, o Michael, me chamou e falou: olha, Mari, eu passei uma situação parecida com a minha cachorra, me mandou o receituário que foi receitado pela na época, me explicou tudo que ele viveu, que era muito parecido com o que eu estava vivendo com a Amora. Infelizmente, ele perdeu, a cachorra dele. Meus sentimentos, Michael, já te disse isso, pessoalmente pelo Instagram. E eu sei como que é, eu perdi 2, então eu sei que é uma dor indescritível, é inargumentável, a sensação de você perder um membro pet da sua família. Mas aí, gente, eu vou contar desde o começo pra vocês, que eu quero que vocês entendam tudo. Por isso que eu falei, é um vídeo longo, mas eu acho que a história é tão complexa que vocês vão sim conseguir ficar presos nesse vídeo, até porque vocês vão entender toda a complexidade dessa história. A Amora é uma cachorra que veio pra mim com 2 anos, já tem vídeos aí sobre isso, sobre a vida de Amora, sobre tudo, sobre a saúde dela, algumas doenças que ela já teve. Então, assim, a Amora já veio pra mim com 2 anos com problemas articulares, com problemas de dermatite, com problemas de visão. Então, eu operei o entrópio dela. Ela tinha coisas simples, mas que com o tempo, foram aparecendo as coisas mais graves, sabe? Aquela bronquite que a gente tava tratando ali, voltava. Aquela otite que a gente estava tratando ali, voltava, Aquela manqueirinha, aquele probleminha articular que a gente tratava, voltava, entendeu? Então, assim, começou a não ser uma coisa simples, mas sim uma coisa recorrente, Então, a gente começou, a lutar. Depois que ela entrou, numa fase mais indo pro lado do sênior, é que as coisas realmente se complicaram e a gente foi descobrir a gravidade de tudo que a Amora tinha. E começou, vou focar aqui agora, no atual acontecimento que vocês acompanharam. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou deixar depois o videozinho aqui pra vocês. A Amora, gente, já tem esse problema articular, igual eu falei com vocês. Infelizmente, ela não tem uma articulaçãozinha aqui, uma ali, não. Ela tem, esse problema articular nas pernas, no joelho, no braço, no cotovelo, na coluna e tudo. Infelizmente, antes não tinha, mas à medida que foi chegando a idade, esses problemas articulares só se agravaram, E a gente faz o acompanhamento dela, mas infelizmente uma doença degenerativa não tem, cura, tem o controle, que é o que a gente faz com ela. Mas à medida que a idade vai chegando, é complicado até o controle, tá, gente? Então já fiquem aí a dica, pra vocês cuidarem dessa parte, porque o Xoxô tem essa predisposição para não deixarem seu animal em sofrimento, tá bom? E aí, gente, a Amora começou com uma manqueira, então assim, a gente já tem os remédios articulares que a gente sempre usava, os anti-inflamatórios, tudo. E aí, nesse dia, a Amora amanheceu mancando de uma pata, e eu fiquei muito preocupada, porque na semana, que se aproximava, eu tinha que levar a Bruna pra fazer quimioterapia, a gente ia ficar uma semana no hospital fora de casa, isso era uma sexta-feira, então eu já fiquei super preocupada. Falei, gente, a cachorra já começou a mancar, entendeu? Então, assim, eu vou estar fora de casa, eu preciso socorrer ela o mais rápido possível. Eu mandei mensagem pra doutora Aline, que é veterinária, que conhece toda a Amora, e aí ela foi olhar, a Amora, porém, ela tinha outros atendimentos, porque ela atende a Amora aqui em casa. Aí ela foi atender a Amora em casa, igual eu tava falando pra vocês, e ela ficou envolvida nesses outros atendimentos e não conseguiu chegar. Então eu tinha mandado mensagem pra ela entre 3 e 3h30, e ela só conseguiu, me retornar que ela poderia vir em minha casa, já era quase 9 horas da noite. Só que nesse meio tempo eu vi que a Amora foi definhando, Então, se o que era só uma manqueirinha na patinha da frente, de repente a Amora deitou e não quis se levantar mais, ficou com respiração ofegante, e eu sou daquelas, quem me conhece sabe, eu não espero meu cachorro ficar muito doente para socorrê-lo. Assim que o meu cachorro tem um sintoma, no primeiro dia que eu noto a dificuldade, que eu noto o sintoma, eu corro pro hospital. Então, assim, eu não quis mais esperar, eu achei que não era mais só uma dorzinha na perna, que ela estava em sofrimento,
que ela estava com outras dores, que ela estava com uma respiração muito ruim, e eu resolvi levar ela na urgência num pronto-socorro veterinário. Eu não tenho costume, mas era mais próximo da minha casa. Levei ela, né, deixei ela lá, né, para fazer os exames e tudo, expliquei toda a situação dela. E no outro dia, né, eu fui retirar a Amora de manhã, né, para poder levar ela para uma clínica que eu conheço, né, que é uma clínica que eu estou acostumada a ser atendida. Só que quando eu cheguei lá, a Amora não andava, ele trouxe ela para mim carregando. Quando ele botou a cachorra no chão assim, a cachorra esborrachou. E nisso eu já entrei em pânico. Falei, peraí, o que aconteceu? Porque ontem minha cachorra tava andando e agora a cachorra não consegue ficar em pé. E eu vi que ela tava, tipo, completamente perturbada da parte neurológica, sabe? Ela tava assim, ó, como se ela tivesse atordoada, toda trêmula. E toda vez que a gente levantava, ela se esborrachava no chão, como se ela não tivesse nenhum domínio sobre as pernas dela. E aí eu já entrei em pânico, né? Já botei ela dentro do carro, paguei lá minha conta, que já deu um absurdo de um dia pro outro. Peguei ela e levei ela para esse hospital veterinário, onde eu já tinha internado o Príncipe uma vez, então eu já conhecia as pessoas lá e eu me senti mais confortável. Chegou lá, a Amora deu entrada com uma febre de 42 graus, né? Então nesse outro hospital nem controlaram sequer a febre dela. Então ela entrou com uma febre de 42 graus, com a parte neurológica completamente comprometida, né? Quem me acompanhou na época sabe, foi muito difícil pra mim, ninguém entendia nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Foram exames em cima de exames, exames de sangue, exames de imagem, consulta com especialista, consulta com cardiologista, com neurologista, com ortopedista, e tira raio-x e faz exame disso, e tira a chapa do pulmão, e tira a chapa das pernas. Gente, foi uma loucura. Eu acho que eu vou ter dívida até 2050, entendeu? Então, assim, tudo que vocês imaginar, né, foi feito. Tudo que me pediram foi feito. Por mais que nem condições para isso a gente tinha na época. Mas eu não ia deixar a Amora morrer, né? Então, assim, o estágio dela era muito grave. Então, ela não andava, ela não interagia mais. Ela ficava só deitada, né, numa posição de lado. Ela não conseguia levantar a cabeça, que eu via que ela ficava tonta e caía de novo. E nem a própria cabeça ela mais conseguia ficar assim, que ela ficava tonta e caía, e muito menos as pernas, né? Ela só ficava deitada de lado. Então, assim, eu deixei ela lá no sábado de manhã, visitei ela mais tarde no sábado, não tinha mudado o quadro, fui lá no domingo, ainda não tinha mudado o quadro, só estava nessa correria de exames, aí na segunda-feira eu não pude mais ir, né? Então, de segunda a sexta eu fiquei no hospital com a Bruna para quimioterapia, mas todos os dias o meu marido ia lá, levava as comidas que ela come, porque lá ela não aceitava comida de ninguém, levava as comidas dela, as carninhas dela, a batata doce dela, o ovinho dela, dava comidinha na boca dela depois que ele saía do serviço, pegava as informações. Eu também estava em contato com eles 24 horas via WhatsApp, querendo notícias, saber resultado de exames. E, gente, foi a pior semana da minha vida. Sabe, o medo de perder a Amora era 24 horas. Primeiro, porque ninguém sabia o que ela tinha. Segundo, pela gravidade da situação. E a Amora teve, né, a alta dela, se eu não me engano, no domingo. Né, ela ficou, né, de um sábado até um domingo da outra semana. E saiu de lá sem diagnóstico. Porém, saiu de lá andando. Com dificuldade, que é essa dificuldade que vocês já viram, né, no Instagram. Mas já estavam tendo uma leve melhora. Porém, os exames estavam péssimos. A proteína dela, gente, altíssima. A infecção, né, os leucócitos da Amora, mais de 60 mil, né? Então, assim, a margem máxima que poderia chegar, que já estava lá como referência, era 17 mil. O máximo que ela poderia chegar, ela estava com 60, mais de 60 na verdade, acho que era 67 e tanto. Então, isso mostrava um quadro gravíssimo de infecção incontrolável, né? Então, ela saiu de lá com a lista de medicações. Mesmo assim, a gente manteve o acompanhamento da doutora Aline, que vinha na minha casa praticamente 3 vezes por semana para coletar o sangue, para poder fazer curativo, que ela teve escala de decúbito, né? Então, assim, eu fiz um videozinho rápido sobre escala de decúbito aqui, vou deixar a fotinha depois aqui para vocês verem, mas muita gente já sabe o que é quando o animal fica muito tempo deitado na mesma posição, igual ser humano, você fere, e é uma ferida muito difícil de sarar, gente, é complicadíssimo. Então, assim, ela estava não conseguindo se alimentar, ela não conseguia interagir, ela não estava conseguindo andar, ela dependia de mim para fazer todas as necessidades, para comer, para tudo. Eu tinha que carregá-la no colo para fazer as necessidades. Então, gente, pensa mais ou menos um mês de terror, mesmo que ela não estava no hospital, mas estava aqui na minha casa.
Eu gastei, gente, valores assim surreais, recebi muita ajuda também de pessoas maravilhosas que me seguem no Instagram Família Vida Show, de pessoas que já me conhecem pessoalmente, viram todo o meu amor e a minha luta com a Amora, né? Então teve vezes assim de pessoas me apoiarem, né, me levando de carro pro hospital pra Bruna consultar mais rápido, pra me chegar em casa mais rápido, porque a Amora era completamente dependente de comer, tem que ser na boca, até a água era na boca, pra fazer todos os curativos, pra fazer tudo que a Amora precisou. E afinal de contas, Mari, o que a Amora tem? Não sabemos. A principal suspeita, gente, era a leishmaniose. Porém, nenhum exame que a Amora fez de leishmaniose, seja o PCR, seja aquele de medula, todos que a Amora fez, ou dava inconclusivo, ou dava negativo. Depois a gente imaginou que pudesse ser alguma bactéria já desse pulmãozinho cansado aí, dessa bronquite, mas não conseguimos constatar nada. Depois, devido à quantidade de antibiótico, de remédio, de anti-inflamatório, de remédio para isso, de aquilo que a Amora começou a tomar, o fígado dela entrou em choque. Aí eu já quase perdi a Amora por causa do fígado. Tivemos que entrar com medicações urgentíssimas pro fígado, exames, né, de imagem para ver como é que tava o fígado. A urina dela tinha cor de Coca-Cola, o que dava a entender para a médica que poderia ser uma doença, né, que poderia ser pegada do rato, né, que a leptospirose faz, né, essa urina ter uma cor de Coca-Cola. Então eles chegaram a cogitar. Mas aqui em casa a gente nunca viu rato. Aí, ai, gente, que loucura! Como essa cachorra sofreu, como que eu sofri com essa cachorra, sabe? Eu acho que eu nunca vou esquecer esse período da minha vida, eu nunca vou esquecer esse período da minha vida. Acho que foi a fase mais assustadora, mais problemática, mais cansativa e mais sofrida que alguém que eu tanto amo viveu, que foi a Amora. E até hoje estamos sem diagnóstico. Sabemos que ela teve um problema neurológico, ou seja, essa infecção que não sabemos, né? Porque não deu doença do carrapato, não deu a doença do rato, não deu a leishmania, não deu nada, porém a infecção estava lá, a infecção atingiu o cérebro dela. Então quando a infecção atinge o cérebro, a gente chama de meningite, né? Então, meningite é uma inflamação das meninges. A meninge é aquela pelinha fininha, né? Pensando naquela pelinha da casca de ovo ali, que protege o seu cérebro. Então, por isso a Amora perdeu 100% da coordenação motora, dos sentidos. Ela não conseguia latir, ela não conseguia ter nenhum tipo de reação. Ficou completamente... parecia uma bonequinha, literalmente. Ela não... nem interagir. Ela não sabia, acho que nem quem era eu mais, entendeu? Então, foi um momento muito difícil. Então, assim, a gente conseguiu controlar essa meningite com os corticoides. E uma dessas dicas, né, que me ajudou nesse controle aí foi o Maicon, né? Porque ele tinha falado que a cachorra dele teve meningite e o quadro dela era muito semelhante ao quadro da Amora. Então, quando ele me explicou que a cachorra dele teve, quando ele mostrou a receita, eu consegui argumentar junto com a neurologista a possibilidade da meningite. E ela, que tinha cortado antes os corticoides, voltou com os corticoides. Esse corticoide, né, que é o tratamento para meningite, foi melhorando a vascularização no cérebro da Amora, tratando a inflamação no cérebro da Amora. Então a Amora foi voltando a recobrar os sentidos. Ela foi voltando a não ficar com dor de cabeça, que ela tinha uma dor de cabeça mortal, né? Então ela não conseguia erguer a cabeça, né, ficar com a cabeça nessa posição por causa da dor de cabeça e da tonteira. Então ela sempre estava deitada. Então, assim, com o uso do corticoide, né, que eu insisti com ela, não, vamos tentar, porque eu expliquei pra ela, um seguidor meu me falou que tem um caso assim, resolveu com corticoide, o tratamento foi esse. Então, assim, ela me ouviu, né, graças a Deus a neurologista me ouviu, e ela voltou com o corticoide. Com isso a Amora foi só melhorando, foi recuperando a parte motora, né, então ela conseguia se levantar. Porém, quando a gente achava que tudo estava encaminhando, estava tudo dando certo, quem me acompanha sabe que a Amora fez uma cirurgia no joelho já, que ela rompeu o ligamento cruzado. Então, quando eu achei que as coisas estavam se encaminhando pro bem, né, que ela estava melhorando, mesmo sem a gente descobrir o que era, né, com tanto antibiótico, com tanto remédio que a gente entrou, né, que as médicas passaram, a gente estava conseguindo uma resposta da Amora, né, dentro dos exames, que aquela infecção estava diminuindo, o cérebro dela estava voltando, a gente estava conseguindo controlar a infecção do cérebro. Então, quando a gente pensou que estava tudo dando certo,
a gente descobre que parte desse movimento que a Amora não conseguia andar era por causa da perna. Ou seja, essa perna que a Amora tinha feito a cirurgia, gente, de ligamento cruzado, ela é tipo amarrada por linhas, né, de um material muito resistente cirúrgico, né? Então, basicamente, para vocês entenderem, né, esses ossinhos são emendados a fio, entendeu? Que foi a cirurgia que ela fez na época. E quando a Amora, eu falei pra vocês que a Amora estava internada, que a Amora tinha perdido esses sentidos, né? E que não andava nem nada. À medida que ela foi usando esse corticoide, aí ela foi voltando às ideias. O que ela fazia? Toda hora ela queria levantar. Só que como ela tinha muita dificuldade ainda, porque o cérebro estava muito afetado ainda, o corpo com uma inflamação muito grande, ela estava fraca, né, comia muito pouco, não comia forçada, então ela não estava bem, não estava boa das ideias, então ela tentava se levantar, se debater, e com isso, né, ela arrebentou esse joelho. Gente, eu lembro que na época eu pedi tanto pro pessoal do hospital, gente, a Amora já operou esse joelho, quando eu vi ela tentar se levantar para se debater, né, no chão, tentando se levantar, eu falava com eles, gente, esse piso liso de cerâmica, pelo amor de Deus, gente, não deixa, né, quando vocês verem, não deixa, então põe um antiderrapante, né, não deixa ela ficar se debatendo, esse joelho já é estourado, mas, gente, ninguém olha como a gente olha, ninguém tem o amor, o carinho que a gente tem, não, ninguém quer saber, não. Quantas vezes meu marido, eu lá desesperada no hospital com minha sobrinha, meu marido falava assim, Mari, eu cheguei lá agora de noite pra dar comidinha da Amora e me falaram que a Amora não comeu. Tá, mas por que com a gente abria a boca, enfiava a colher na boca e alimentava ela? Pra garantir a sobrevivência dela. Por que eles não podiam fazer isso? Mas a conta tava lá no orçamento. A alimentação, até pra isso, era cobrado. Mas viravam assim, ah, mas ela não quis. Ah, não quis? Por que você não deu igual a gente dá? Abrir a boca e colocando lá dentro. Então, assim, gente, quem olha, quem ama, é a gente, que é a família, que é o tutor, que é o responsável por proteger eles. O resto só quer, sabe, deixa pra lá. Então, gente, assim, com isso ela arrebentou esse joelho. Então agora ela sente uma dor indiscutível, né? De todos os problemas já que ela tem articulares, nesse quadril, né, que tem essa displasia. Agora de um joelho parcialmente estourado, né? O que causa uma dificuldade absurda para ela levantar do chão. Eu tenho um videozinho, se eu conseguir eu vou colocar ele aqui para vocês, mas nossa, é até difícil de ver, gente, é muito sofrimento. Então assim, 90% do dia da Amora é dormindo, o que causa para mim muito sofrimento, porque eu queria que ela estivesse como ela era antes, correndo, brincando, atentando todo mundo, causando polêmicas aqui no meu quintal, brigando com os meninos, brigando com o filho dela, brigando com o Kodan, e correndo, e brincando, e se divertindo. Então hoje eu tenho uma cachorra que, devido a todas essas questões, ela dorme 80% do tempo. Então assim, eu faço a questão de várias vezes, né, mexer com ela, né, então às vezes ela tá mesmo que acordada, ela tá deitada, fica observando tudo. Então eu faço questão, assim, se eu puder 20 vezes ou mais do meu dia, né, eu paro o que eu estiver fazendo, né, se eu sentir vontade, eu paro a vasilha que eu estiver lavando, não me interessa. Eu paro o que eu estiver fazendo, eu vou lá e eu deito com ela no chão. Eu dou esse carinho pra ela. Eu dou esse amor todo que eu sinto por ela. E a gente brinca, a gente se abraça. Eu faço essa conchinha com ela que eu amo, que é deitar, abraçadinha, agarradinha com ela. E mostrar pra ela que eu tô ali, né? Que eu tô presente. Eu não tô só dentro de casa, mas eu estou com ela, né? Como já demonstrei a minha vida toda, que eu estive em tudo, pra tudo com ela, entendeu? Então, assim, eu não consigo passar por ela aqui, sabe? E não falar com ela, e não mexer com ela, e não beijar ela, e mostrar pra ela 24 horas que eu tô com ela, entendeu? Ela não só está na minha casa, eu estou com ela. Então é isso, resumidamente, né? Porque já temos aí 15 minutos de vídeo e vocês ainda não sabem um terço, né, detalhado de como que foi os dias, de como foi a intensidade, né, de eu dormir todos os dias, né, de eu deitar na cama e ver ela ali no chão da porta, sem saber se no outro dia, se eu podia dormir, se no outro dia ela ia estar ali, né, se eu ia poder acordar para ter todo aquele trabalhão,
né, que pra mim era um privilégio. Mas ela tomava, gente, mais de 20 medicações por dia. A maioria delas de 3 em 3 horas. E a alimentação dela tinha que ser de 3 em 3 horas. Então era muito trabalho para cozinhar todas as verduras que ela gostava, né, para poder cozinhar as carninhas dela, o ovinho dela, e parar o que eu tava fazendo de 3 em 3 horas para alimentá-la, né, para não permitir que ela se desnutrisse mais do que ela já tinha se desnutrido, sabe? De acordar de 3 em 3 horas na madrugada, entendeu? Para dar o remédio. Não era só de dia e à noite eu podia vir aqui deitar e dormir, não, né? Era remédio de 3 em 3 horas na madrugada também. Então eu acordava de manhã, né, e já começava dando a comida para forrar o estômago, depois começava com as medicações, depois, né, continuava com as medicações, depois dava uma outra coisinha 3 horas depois mais medicação. Curativa era mais ou menos 2, 3 vezes por dia, sem contar que eu tinha que ir lá, né, medir a temperatura dela para ver se não estava tendo febre. Eu tinha que carregar ela do chão para levar ela até o quintal, né, todas as horas, para mim saber se ela realmente queria fazer xixi ou cocô, porque ela não fala, então eu tinha que carregá-la, né. A água eu tinha que dar na boca também, porque ela não se levantava, né, com facilidade, ela sentia muita dor, então ela evitava beber água, então eu tinha que ir lá ter certeza que ela estava se hidratando, que ela estava comendo, tomando todas as medicações, carregando ela, preocupada com a casa, preocupada com os outros cães, preocupada com a minha sobrinha, preocupada com meu marido, preocupada comigo, né? Então, assim, acho que foram os dias mais intensos que eu vivi na minha vida. Faria tudo de novo, faria tudo todos os dias, se fosse preciso, para mim ter ela aqui, bem saudável, né? Acho que esse vídeo é sobre amor. Acho que o tema deveria ser amor, que eu acho que é o que eu mais sinto por eles e infinitamente por ela. A Amor é uma cachorra que veio para mim, igual eu falei para vocês, com 2 anos. A gente se conectou de uma forma indiscutível. A Amora me deu, né, o privilégio de ter uma família, né? Ela teve os meninos, né? Príncipe, Kodan e Nicolas. Os outros também que não estão mais com a gente, estão com as suas outras famílias. Mas ela me deu a maior alegria da minha vida, né? E a Amora me ama, gente, de uma forma. Todos me amam, né? Eu sou a pessoa que alimenta, a pessoa que dá amor, que abraça, que beija, que aperta, que faz tudo. Então eles têm uma dependência emocional de mim absurda. Mas ela... eu posso passar 20 vezes. Ela estufa o olho e abana o rabo como se ela estivesse vendo, assim, a coisa mais incrível da vida dela passando ali na frente dela. E isso é valorizado. Eu valorizo muito isso, né? Eu respeito muito esse amor. E esse amor é 100% recíproco. 100% recíproco. Porque é isso que eu sinto todas as vezes que eu vejo eles. Todas as vezes que eu vejo ela. Então, eu acho que o tema desse vídeo deveria ser sobre amor, mesmo do que um vídeo triste, sobre coisas que a Amorinha passou. Mas é isso que eu quero deixar. É isso que eu quero deixar pra vocês mesmo, essa dica, né? Socorro sempre nos primeiros sintomas. Não deixe de fazer nada que esteja a seu alcance. E quando não estiver no seu alcance, busca ajuda. Busca quem possa te ajudar, né? Mas nunca deixe de fazer, nunca deixe, né, um animal que está sob a sua responsabilidade, que confia 100% em você, sofrer, né, morrer, sentir dor, né? Vocês são os responsáveis por eles, nós somos os responsáveis por essas vidas. Então proteja eles, ame eles como sua família, tá bom? Beijo da família Vieira Show. Tchau.